sua presença aqui nos estúdios do Estação Notícia. Eu gostaria de começar falando com você de eleições. Faz um balanço da eleição 2012 para você. Maluf, obrigado pelo convite. Estou sempre à tua disposição para estar aqui presente, embora há bastante tempo que não nos vemos, né? Eu acho que as eleições agora, acho que não só em Santo André, como no Brasil todo, teve uma característica bastante acentuada com relação ao crédito das pessoas, com relação à política. Isso ficou demonstrado nos votos brancos e nulos, abstenções. Eu acho que especificamente em Santo André a gente percebeu um quadro que era não Aydin, né, de qualquer maneira, e o outro quadro que era não PT de qualquer maneira. Então, no segundo turno isso ficou, a gente via realmente bastante dúvida entre os eleitores com relação a fazer a escolha, né? Então eu acho que a rejeição tanto de um candidato como do outro ficou muito acentuado, que traz a gente para uma reflexão. Eu entendo que o governo Aydin teve inúmeras falhas aí, e ao mesmo tempo teve algumas virtudes. Nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio e dizer que foi um governo marcado por ações erradas ou inoperância, mas nós temos que também entender na avaliação da população que, embora o PT, eu acredito que não tenha na cidade esse número de filiados, não de filiados só, mas de simpatizantes com o partido, mas demonstrou que o PT teve voto de inclusive não petista com esse número de votos. Então, foi um voto realmente contra a administração, e eu entendo que nada mais soberano do que as urnas, nada mais soberano do que a vontade da população, a vontade do eleitor. Então, eu acho que sempre fica o balanço positivo pensando na parte democrática, na questão democrática do processo, que foi a população que realmente definiu que queria novamente uma mudança. Eu acho que o Aydin entrou em 2008 como um fenômeno, né? Foi um fenômeno, uma situação bastante atípica, né? Que ele foi eleito. Eu participei daquilo, quando o Aydin começou a campanha com 2% de intenção de voto, era motivo de chacota, e foi lá e ganhou a eleição. E ele, o mesmo fenômeno, né, teve na saída dele, né? Que acho que na história de Santo André, eu pelo menos não me lembro, e também não teve nenhuma pessoa que lembrou de algum nome que não tenha conseguido a reeleição com a máquina, né? Então, assim, isso eu classifico e intitulo como realmente muito mais erros do que acertos, né? Você acha que essa derrota do Aydin também se deu por um pouco do clima de já ganhou, que existia dentro da coordenação da campanha dele? Ou você acha que também foi só o mau desempenho dele como prefeito? Olha, eu acho assim, Ricardo, nós vamos ficar aqui enumerando centenas de aspectos que culminaram na vitória dele em 2008. E acho que a gente vai ficar aqui enumerando centenas de aspectos que culminaram com a derrota dele em 2012, da derrota para a reeleição. Eu classifico muito, e classifico, né, a equipe dele como uma das piores que eu podia imaginar, né, em termos de secretaria e diretoria, uma coisa assim absurda que eu vi, né, com raras exceções, é óbvio. Uma equipe de campanha, na minha opinião também, por uma campanha de prefeito, uma campanha de reeleição absurdamente inoperante, absurdamente ruim, né? E enquanto do outro lado você vê e sabe que o PT tem uma linha de trabalho muito mais competente, né? Muito mais profissional. Outros fatores, eu acho que com relação ao governo Aydin em si, eu acho que o maior pecado realmente do Aydin nesse governo de 2008 a 2012 foi justamente a escolha da equipe, né? E inclusive a não transformação de projetos, né,
que estavam ali, de propostas efetivas que garantiriam uma reeleição tranquila, né? E não acabaram efetivamente não acontecendo. Então você pega no governo Aydin, você não consegue mensurar, você não consegue se lembrar de realmente um grande feito. Não que as coisas que funcionaram tenham sido de menor valor ou coisa parecida. Por exemplo, eu acho que a educação foi assim, de uma competência muito grande. O que muita gente reclama da saúde, eu tenho dúvida se o Grana, tomara que consiga, né? Porque eu torço para a população, não torço para o governo Grana, mas tomara que o Grana consiga melhorar muito o aspecto da saúde, porque eu classifico como muito bom o trabalho do Aydin na saúde. Lógico que fica quilômetro de distância do ideal, nós não estamos falando isso, né? Porque uma cidade que tem 700 mil habitantes e 1.250.000 carteiras de SUS, então você está falando de quase o dobro de pessoas que migram de outros lugares aí com o endereço de Santo André para ser atendido por Santo André. Se você comparar a rede pública de Santo André com o que a gente tem nos hospitais particulares, eu te garanto que a espera no hospital público de Santo André hoje é maior ou igual, na pior das hipóteses é igual de um hospital privado, né? Então teve algumas coisas que foram realmente boas. E teve algumas secretarias que teve um desempenho assim, péssimo do péssimo, né? Então isso foi realmente uma surpresa muito grande com relação à qualidade e até o ato de realização mesmo do governo, né? Que culminou, eu acho que é lógico que acaba dando resultado. Um governo que tem um bom trabalho durante os 4 anos, fatalmente ele é reeleito com tranquilidade. Todo mundo sabia que o Marinho seria eleito no primeiro turno. Mas veio dinheiro federal, porque aconteceu... Bom, dinheiro federal é um retorno que vem ao município, toda a cidade tem. Então a cidade tem que estar preparada. Por acaso a cidade tinha um embaixador, né, para estar tratando em Brasília, né, o governo tinha um embaixador para estar tratando em Brasília os aspectos lá, na minha opinião deveria ter. O governo tinha um embaixador estrangeiro que estava lá buscando captação fora do país, com as cidades co-irmãs, ou trazendo projetos e até mesmo investimento para a cidade, não tinha. Então, em alguns aspectos eu acho que foram pecados capitais mesmo que foram... E o Aydin não conseguiu nem criar uma identidade do governo dele, né? Coisa que em São Bernardo o Marinho conseguiu, até porque a comunicação é parte integrada do governo, né? Estratégica do governo. Aqui a comunicação não falou, né? A comunicação não falou, então, e não falou de qualidades do governo, né? Isso que também deixa a gente com muita dúvida em relação ao que aconteceu, né? Então, assim, a comunicação realmente não mostrou as coisas boas no tempo certo, na hora certa que aconteceram. Quando mostrou de forma muito superficial. Ou gerenciando crise, né? Ou gerenciando crise. Que então, foi o caso do Bruno Daniel e Carlos Gomes, que quando a coisa repercute muito, eles vêm com os bombeiros, né? Então, acho que foi mais ou menos isso, né? Eu acho que nós vamos ficar aqui enumerando vários fatores, né, do que acabaram acontecendo, e, enfim, né? Eu acho que cabe a reflexão. Eu acho que é muito mais importante o momento de reflexão agora. É o Grana, mas fosse qualquer um outro, eu acho que ganhou a eleição com uma responsabilidade muito grande. Tem a responsabilidade, eu acho que o Grana tem uma responsabilidade até extra por ser do PT. Eu acho que ele tem um compromisso aí com a classe média, ele tem que tirar essa má impressão do PT na classe média. Eu acho que ele tem que trabalhar, principalmente a questão de segurança, com bastante afinco. Ele tem que trabalhar os parques do Celso Daniel, de preferência, transformar aquilo que eu esbocei um projeto belíssimo, né, que transformaria o parque numa pérola na cidade. É uma pérola, né? Um presente para a cidade de Santo André, e aquilo deveria ser melhor utilizado e revitalizado e feito uma outra situação. Não foi feito, perdeu-se, acho que a oportunidade de fazer com pouco dinheiro. Então, a classe média precisa receber
alguns presentes do futuro governo aí para tirar essa má imagem do governo que vem agora por 4 anos. Em pobre, que o governo é Sim, mais feio para pobre. Eu acho que tem esse estigma aí, né? Até porque a classe média ajudou em muito a eleição do Grana, né? Eu acho que não muito, né? Mas eu acho que uma boa parte até acabou. Eu acho que agora não é hora de pensar em quem votou, quem não votou. Sim. Eu acho que o momento da grande responsabilidade que ficou mesmo daqueles que votaram no Grana, mas não era bem a opção que ele queria, naquele outro tanto que votou no Aydin, mas não era o Aydin que ele queria uma terceira via, talvez, né? Então, eu acho que fica essa responsabilidade muito grande de ter um governo que seja aprovado realmente pela população. Eu acho que tem condições de fazer, né? Outra coisa que o governo foi totalmente omisso, na minha opinião, né, em termos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi uma secretaria que, numa cidade de Santo André, que foi industrializada até o pescoço há poucos anos atrás, hoje é uma cidade que vem passando por uma transformação de serviço, do comércio, foi uma secretaria que não teve um desempenho e não mostrou para que veio, né? Com todo respeito, né, eu acho que não foi dado o devido valor, né, do prefeito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Visto até a quantidade de secretários que passaram pela secretaria, foi uma secretaria sempre muito confusa, muito limitada e muito desprezível, uma secretaria desprezível. Uma cidade do porte de Santo André, com a característica de Santo André, não pode deixar uma secretaria dessa, Deus dará. Então, eu acho que o fortalecimento de uma secretaria dessa, a criação de outras secretarias, que eu acho que na minha avaliação também, e eu tinha isso até como promessa do governo Aydin, que seria criada a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e não foi criada. Eu acho que isso você está desrespeitando no mínimo 100 mil pessoas que vivenciam essa situação diretamente no município. Então, eu acho que cabe à secretaria, é um respeito com a população, e é uma secretaria que não tem gasto, uma secretaria que ela vive e ela participa do governo da cidade, criando sinergia entre todas as secretarias do governo. Todas as secretarias do governo, elas têm que fazer essa conexão com a Secretaria das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, né? Então, algumas coisas, você vê, são simples, né? São algumas coisas pontuais que fariam toda uma diferença no momento de reeleição, né? Faria toda a diferença. Então, acho que tem secretarias que têm que ser pensadas, né? Como Secretaria da Sustentabilidade, sustentabilidade no sentido do meio ambiente, uma secretaria, acho que das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Eu não acho que é demais, porque inclusive o número de pessoas que passam por esse problema é o mesmo número da secretaria das pessoas com deficiência, que eu acho que não é demais criar dentro da Secretaria de Saúde uma diretoria para dependentes químicos. Então, eu acho que são pontos que você começa a mostrar realmente uma administração para a cidade, né? Para o município, né? E perdemos essa oportunidade. Eu acho que o Aydin, repito, né, eu acho que ele não foi muito feliz nas escolhas que ele fez, embora em algum momento eu acho que o administrador tem que fazer as escolhas, ele tem que buscar, ele tem que optar por um plano, um planejamento, uma diretriz, um modelo, uma característica, mas eu acho que ele não foi feliz. E a gente falou agora está falando do atual governo, falando um pouco do Grana. A gente sabe que nas pré-campanhas, não da sua proximidade com ele, mas de rumores que você poderia ser o vice na chapa dele. Você já conversou com ele depois da eleição? Vocês já bateram um papo, alguma coisa? Olha, assim? Nós conversamos inúmeras vezes, né? Eu com ele, não só com ele, como o próprio Luiz Marinho. Era uma vontade do PT me ter como o vice deles mesmo, do Grana, né? Na ocasião, eu, até por uma questão de compromisso, né, com o partido,
e até de alguns rumores que saíram e eu não gostei, né? Mas eu não mudaria meu posicionamento naquele momento. Expliquei para eles que eu não mudaria, não via condições disso, né? E fiquei muito feliz com a escolha do meu nome, fiquei muito satisfeito com isso. Isso mostra que realmente, né, alguém enxergou em mim a capacidade administrativa, né? Então, e eu nunca escondi, né, a minha entrada pelo legislativo, na política partidária, foi muito bom como experiência e tudo, mas a minha característica é muito mais executiva do que legislativa, né? Então, foram várias conversas que sinalizavam nesse sentido, de eu sendo vice do Grano no momento. Eu fiquei muito feliz, mas recusei realmente o convite, né? Eu falei com o Grana após a eleição, me colocando à disposição, falaria com qualquer outro candidato eleito, em especial com o Grana, até pelo carisma dele, pela amizade que eu construí em pouco tempo com ele, né? Mas eu me coloquei à disposição e me coloco à disposição se fosse ele, me colocaria à disposição, fosse qualquer prefeito eleito, me colocaria à disposição para tentar ajudar de alguma forma no governo, né? Eu acho que a gente tem que perder esse negócio de, não, o partido tal não gosta desse daqui. Eu acho que também eu acho que o Grana tem essa característica aflorada nele, que é a possibilidade a condição de negociar, de articular. Ele é muito bom nisso, de amenizar, de trazer. Tanto é que você vê o que ele fez com o PT. Ele criou uma harmonia, juntou os cacos e ganhou a eleição, né? Eu acho que o Grana, ele fazendo um governo pluripartidário, eu acho que foi um grande erro do governo Aydin. Você vê que o PSDB, por exemplo, com 3 vereadores eleitos, não tinha uma diretoria. O DEM, com 3 vereadores eleitos, não tinha uma diretoria. Não estou falando nem de secretaria. Então, assim, acho que está na hora acho que vai ser o momento do Grana colocar isso daí às claras, né, e fazer realmente um governo de coalizão, um governo pluripartidário, um governo realmente amistoso, né, e tirar essa rivalidade política. Isso é uma besteira, né? O vermelho odeia azul, azul odeia vermelho. Tem que parar com isso. Eu acho que a política, ela tem que... eu ouvi isso de um ministro esses dias, ele falando... nós deveríamos olhar dessa forma: Deus no céu e a política na terra. E é a política que rege tudo, né? Então a política deveria ter um respeito maior. Infelizmente, a politicagem acabou corrompendo muito isso, então a população não tem até a condição de entendimento do que é a política realmente, do que ela pode ser. Mas eu entendo que o Grana tem uma oportunidade de ouro de fazer uma política pluripartidária, tirar essa rivalidade infantil que existe, né, e fazer um governo voltado, né, bastante para a classe média, não governar para a classe média, mas um governo com bastante característica na classe média, atendendo aos anseios da classe média. Até porque o governo Aydin, se você for analisar muito bem também, todos os detalhes das realizações, tudo, não foi um governo da classe média. Não foi. Então, eu acho que o Grana tem essa oportunidade sim de construir alguma coisa mais sólida para a classe média e tirar esse estigma ruim que ficou. A gente está falando de futuro agora. Falando de novo governo e tal. Você não conseguiu ter reeleição, mas você deve ficar na política. Mas aí vai a minha pergunta: você deve continuar no PTB? Não fico no PTB, eu declaro minha saída do PTB, não o fiz ainda oficialmente. Eu estou no PTB, eu sou vereador ainda até dia 31 de dezembro, não saio da política, eu permaneço na política. Não sei se a questão de me eleger ou não é uma outra situação. Dificilmente me candidato para algum cargo do legislativo, né? Dificilmente isso vai acontecer, mas a minha saída do PTB é praticamente certa.
E você já tem convites de outros partidos? Como que está isso daí? Maluf, eu sei que convite explícito eu não tenho nenhum, mas eu sei que eu sou benquisto em quase todos os partidos, se não todos, né? Então, eu tenho um bom relacionamento com todo o meio político, não tenho, graças a Deus, eu não tenho inimigo político, eu tenho pessoas que compartilham de uma ideologia diferente, de um pensamento diferente, mas não tenho inimizade política. Você faz parte do rol de novos políticos, né? Sim, tem essa mentalidade... Eu tenho esse entendimento que a política precisa desse novo modelo mesmo, né? Ela precisa passar por essa reformulação. Às vezes eu acho que a gente também está até, principalmente a sociedade, está sendo até um pouco eufórica, cobrando isso com maior rapidez, e nós temos aí 30 e poucos anos aí de democracia, na verdade, né? Então é muito precoce essa mudança, né? Mas eu acho que, eu não tenho dúvida, a política está realmente passando por uma metamorfose muito grande, ela vem realmente sofrendo uma revolução, e eu entendo que esse modelo é um modelo que está ficando cada vez mais para trás, né? Ontem você vê, nos Estados Unidos, as pessoas iam votar, voltavam a trabalhar, quem via nas ruas não via absolutamente nada de anormal, está tudo normal, não tinha um papel no chão, não tinha ninguém com... Né? Então, quer dizer, é um processo, né, que é diferente do daqui, né? Mas eu acredito que no Brasil, inclusive esse gasto desnecessário numa campanha política deve minimizar, e outras coisas mais produtivas devem entrar no lugar. Né? Legal. Giba, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, deixasse um recado para os seus eleitores, para os seus amigos. O recado que eu deixo é que as pessoas não desistam, não deixem de participar da política. Perder uma eleição não é o que tem de mais gostoso, né? O sabor não é muito bom, mas eu entendo também que eu perdi, não foi uma derrota, foi simplesmente não ganhar uma eleição, mas foi importante o aprendizado. Acho que fiz um belíssimo mandato, um bom trabalho. Eu estou na política, continuo na política. Eu entendo que via política se constroem as coisas e a gente tem que acreditar. Desejo assim, uma sorte imensa para o governo atual aí. Acho que tem tudo para, até pelo tripé que ocorreu aí, né, no grande ABC, né, do PTB, do PT, aliás, acho que tem condição de se criar uma política regional definitiva, o que a gente tanto espera, e eu tanto briguei por essa política regional no grande ABC. Eu acho que com o ganho do Haddad em São Paulo, fica muito favorável para o PT, talvez pela primeira vez ganhar o estado de São Paulo em 2014. Você vê as transformações que vêm ocorrendo, porque as pessoas estão esperando realmente essa transformação e essa mudança. Entendo que nada vai ser maravilhoso, que as dificuldades ocorrerão, seja quem for o prefeito, seja em qual for a cidade, não teremos grandes transformações, mas a gente tem que acreditar e tem que ajudar também nessas transformações. Então desejo muita sorte aos novos prefeitos aí do Grande ABC, torço muito por um programa de integração da regionalidade, para que, eu acho que não dá para a gente tratar Santo André individualmente, São Bernardo individualmente, as cidades têm que se unir realmente para poder fazer um trabalho muito mais definitivo, muito mais programado, projetado para o Grande ABC. Então eu só quero ter um Grande ABC melhor do que a gente tem, e espero que esses 4 anos seguintes sejam muito mais construtivos do que negativos. É isso aí. Eu quero agradecer a presença do vereador Gilberto Primavera aqui com a gente nos estúdios da Estação Notícia, e agradecer também a sua visualização na nossa página da internet. Obrigado e até a próxima. Obrigado.